Estamos meditando os Atos dos Apóstolos, o capítulo 6º, vendo a discussão na igreja de Jerusalém, a murmuração, porque as viúvas dos cristãos de língua grega estavam ficando em segundo lugar em relação às viúvas pobres dos cristãos de língua da Terra Santa, de língua hebraica, aramaica. E aí vem a discussão, e os apóstolos então dizem: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então eles querem dizer: nós não vamos nos meter nisso. Não é nossa missão nos meter nisso. Não é missão do bispo se meter nas picuinhas das comunidades. Quem tem que resolver isso é o responsável pela comunidade. Quem tem que resolver isso é o pároco. Às vezes as pessoas querem que o bispo se meta em tudo na paróquia. Não. Se o bispo mandou para ali o pároco, confia no pároco. O pároco deve resolver. Só numa questão grave, aí sim, se o povo vir, se as pessoas virem que não conseguem resolver com o pároco, vêm ao bispo. É o que os 12 fazem aqui. Os 12 veem o problema e dizem: olha, não convém que a gente deixe de pregar a palavra de Deus para se meter nisso. Veja, então qual é a solução? Olha aqui: procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. Aqui vamos entender. Veja, qual é a solução dos apóstolos? Quem veio reclamar aos apóstolos, aos 12, foram os cristãos de língua grega, contra os cristãos de língua hebraica. Então os apóstolos dizem: olhe, vocês escolham entre vocês de língua grega 12 homens, e esses 12 homens vão cuidar das viúvas dos cristãos de língua grega. 12 homens de língua grega. É interessante que os 7 que eles vão escolher aqui são de língua grega. E veja como é interessante, como são de língua grega, como são cristãos vindos do meio dos pagãos, os apóstolos dizem 7, porque 7 é o número dos pagãos, 70, tá certo? Ou 72. Enquanto 12 é o número que é um número caro, é um número simbólico para os de língua judaica, para os de língua aramaica. Se os apóstolos fossem mandar, é interessante isso, se os apóstolos fossem mandar escolher homens para servir aos cristãos de língua hebraica, eles diriam, com toda certeza, escolham 12 homens. Como é para os cristãos de língua grega, dizem, escolham 7 homens. Porque são números assim, cheios de sentido para essas comunidades. E aí, então, veja como ele diz interessante. Olha, vejam, procurai, não é, entre vós 7 homens de boa reputação na igreja. Não deve assumir o ministério quem não tem boa reputação. Ah, mas a misericórdia. Misericórdia não é cobertor de malandragem. Misericórdia não é cobertor de infidelidade. Misericórdia não é cobertor de hipocrisia. Não, senhor. Misericórdia é manifestação da bondade de Deus em Cristo para a nossa salvação e requer conversão. Quem pecou, não peque mais. Se arrependa. Vai e de agora em diante não peques mais. Isso é misericórdia. Então, aqui está, boa reputação, repletos do espírito e de sabedoria. Então, gente que saiba administrar as coisas de Deus com prudência, com firmeza, com dedicação, com paciência, e nós os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração. Primeiro dever do pastor da igreja, primeiro dever de um padre é rezar pelo seu rebanho. Primeiro dever do bispo é rezar pelo seu rebanho, é estar diante do Senhor, rezar, ser amigo do Senhor. Permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra, à pregação. Um padre que não reze, um diácono que não reze, um bispo que não reze, nunca serão verdadeiros pastores do rebanho. Veja, quando nosso Senhor foi entregar a Pedro o ministério na igreja,
O que é que ele pergunta a Pedro? Simão, tu me amas? E é na oração que se dá esse amor a Jesus. É na oração que o coração nosso se une ao coração de Jesus, que o coração nosso bate no ritmo do coração de Jesus. O resto vem depois. Primeiro de tudo, a oração. Primeiro de tudo, a celebração piedosa dos sacramentos, sobretudo a Santa Liturgia, a Eucaristia. O padre, o bispo, celebrar com devoção, celebrar com piedade, não é show, não é a festinha do padre. Veja, não é o show do bispo, não, são os mistérios de Cristo. Administradores dos mistérios de Cristo. É a nossa primeira missão. A oração, a celebração dos santos mistérios e a pregação da palavra. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuamos no próximo programa.